Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao canal Umbanda Brasilidade. E hoje nós estamos aqui para falar sobre uma coisa muito importante, sobre a corrente dos preto velhos. Note bem, a primeira coisa, a gente não percebe, né, um culto desse tipo de corrente de Egum, que o preto velho é Egum, nos candomblés tradicionais. Essa é uma grande injustiça se você for parar para pensar, né? Porque sem a resistência do negro lá na senzala, nenhum de nós estaríamos cultuando orixá sob nenhuma forma hoje. Nem na Umbanda, nem no candomblé, nem na nação, de forma alguma. Graças à resistência, né, a cristianização e todo aquele aparato de violência, mas o negro não arredou pé, continuou dentro das suas possibilidades o culto de orixá. É que nós estamos aqui hoje cultuando orixá de alguma forma. É muito diferente do RTY, quer dizer, do que é feito na África. Depois veio a Umbanda, que já é uma modificação e assim por diante, mas sem aquela resistência na senzala, nenhum de nós estaríamos aqui. Então, na realidade, é profundamente injusto e ingrato que não se dê as devidas reverências a essa corrente do preto velho. Primeira coisa. 2. Muito bem. Aí tem umas situações que são muito interessantes, né? Nem tudo que está trabalhando na corrente de preto velho nem é preto e nem é velho. Às vezes até, mas não necessariamente ou será constantemente. Porque muitos outros eguns se alocam naquela corrente para trabalhar sem ser necessariamente vinculado a essas duas características. Muito bem. A outra coisa bem interessante é sobre como era na senzala. Há uma sensação de que a senzala é um bloco coeso, né? Onde os negros eram unidos e todos contra os brancos. Mas não é bem assim que acontecia. Hoje, por uma questão de coincidência, na torre, você tem uma preta velha, por exemplo, que é cristianizada, ela foi convertida, né? Que é a vovó Catarina. E você tem outro preto velho, por exemplo, que não foi convertido, ele não aceitou a conversão, embora tenha sido forçado a isso. Então são duas realidades completamente diferentes, embora eles trabalhem lado a lado, até brinquem entre si, os pretos velhos, e às vezes, né, sobre essa questão. Mas é muito interessante notar o que acontecia realmente na senzala. E nós vamos falar sobre isso hoje. Por exemplo, o negro quer planejar uma fuga. O negro quer fugir. Ele não pode falar para nenhum outro negro. Por quê? Porque muitos negros delatavam os outros negros para sair do trabalho na lavoura, que é pesado, e ir ser escravo doméstico e trabalhar dentro da casa grande. Primeiro dado. Segundo, outra coisa interessante, havia rivalidade, porque embora eles tenham sido, ou agora estejam todos na condição de escravos, muitas vezes eles pertenciam a tribos diferentes e tribos rivais. Então, às vezes, isso dificultava a coesão. Terceiro ponto, por eles virem às vezes de tribos diferentes, falavam idiomas diferentes. Está vendo como a coisa se complica? Outra situação. Você tinha os negros que pensavam da seguinte forma: não, nós vamos procriar muito, ter muitos filhos e vamos ganhar os brancos numericamente. Por outro lado, você tinha outro grupo
como por exemplo esse preto velho que eu citei, que não foi cristianizado, que eles achavam que os negros deviam parar de procriar. Por quê? Porque em uma ou duas gerações não haveria mais, por mais que se trouxesse negros da África, não haveria mais negros para serem escravizados, e isso terminaria com a escravidão, por falta de material humano. Claro que essa facção perdeu, né, ideologicamente, mas ele, embora tenha perdido, porque os negros optaram por procriar muito, até mesmo porque é difícil, né? No fundo ele estava certo. Por quê? Esse velho dizia o quê? Que daqui a uma, duas gerações, o negro perderia contato com as suas origens e acabaria se embranquecendo, vamos dizer assim, que é o processo de cristianização, de conversão ao catolicismo vigente na época. E na realidade você vê isso, né? Porque, por exemplo, essa preta velha Catarina, ela reza o terço, ela faz os feitiços, mas já com uma roupagem em cima da questão católica, cristã. E depois, logo depois, você vê que muitos negros acabavam desaprendendo porque não utilizavam ou não tinham oportunidade de vivenciar aquilo, as suas questões culturais, as suas questões idiomáticas e assim por diante. Tanto que isso, você vai num candomblé hoje e o idioma não foi plenamente preservado, né? A realidade é essa. E poucas pessoas sabem realmente falar o Yorubá ou o Banto. Não sabem. Agora está havendo um resgate disso, graças ao RTY, graças a estudos e assim por diante. Porque veio a globalização, a facilidade de comunicação, de transporte, né? Hoje você pega o avião, você está na Nigéria, está em Angola e assim por diante. Mas tudo muito complicado naquela época para esse tipo de preservação, né? E aí a gente vê isso, um preto velho cristianizado, rezando e tal, aquela coisa toda. Então o que prova que essa vertente também, essa interpretação desse preto velho estava correta, os valores, a cultura vai se perder. Ainda tinha uma problemática maior, que era a questão do mestiço, daquele que era filho do homem do senhorzinho da casa, do senhor da casa, com uma negra, o mulato, que era escravo na realidade, né? Mas acabava tendo algumas prerrogativas, né? Porque ele era filho do senhor. Então é uma questão muito complexa que está dentro da senzala. Não é tão simples quanto parece. Você está entendendo? Vamos fugir para o quilombo. Depende. Segundo o informe desse preto velho, depende. Porque muitos quilombos praticavam escravismo. Porque isso é uma prática comum na África. Então, às vezes, você sai de ser escravo na fazenda e vai ser escravo no quilombo. Aí é preciso averiguar e avaliar qual tipo de escravatura é menos sofrida. Realmente, se a fazenda tiver um senhor e um capitão do mato muito ruim, né, um feitor muito ruim, aí é mais negócio ser escravo no quilombo. Mas, se você é um escravo doméstico, tem uma vida mais ou menos amena, se arriscar no quilombo, aí às vezes você não vai fazer uma boa troca. Então tudo isso é velado, né? Na realidade as pessoas nem se dão conta dessas situações todas, porque não se tem essa informação muito bem real, né? Se tem uma ideia romântica, ou às vezes nada romântica, do que é a vida na senzala, a questão da escravatura, né? A outra situação também, coitado, é o negro, não é uma prerrogativa. Por exemplo, o povo que mais tem tradição de ser escravizado é o povo judeu, na realidade. É o que passou o maior período de mais anos e dentro da história que foi escravizado, o povo judeu. E na África, uma tribo escravizava a outra, a tribo entrava em guerra
que era constante isso, vencia e escravizava o vencido. Um outro dado: quem vende esses escravos para os portugueses? Os negros vencedores. Eles vencem e vendem os escravos para os portugueses que trazem para o Brasil nessa época. Então, toda essa prática escravista nessa época, até essa época na realidade, né, sempre ocorreu em várias partes do mundo. E não é uma perseguição aos negros, não. É porque essa prática mais recente e que afetou ao Brasil, chegou aqui ao Brasil, América Espanhola, eram os negros. Mas não era bem assim. Não se pode dizer que era uma prática persecutória com os negros. Não. Infelizmente não. Na realidade é um ser humano, né, não respeitando outro ser humano em nome do lucro. Exatamente. Em nome de se dar bem economicamente. Apenas isso. Infelizmente. Bom, falamos um pouco disso, dos preto velhos hoje. Essa corrente do preto velho é uma corrente muito importante dentro da Umbanda. E ela representa também a terceira idade. Na Umbanda você tem essa questão, a criança, que representa a questão infantil. O caboclo, que responde pela tua vida adulta, vamos dizer assim. E o preto velho, que responde pela tua terceira idade. Então um incorporante de Umbanda, ele tem condição de pelo menos ter uma amostra grátis, né, sensorial, das 3 fases da vida, da fase infantil, da fase adulta e da fase idosa, vamos dizer assim, da terceira idade, mesmo sem ainda ter passado por ela. No caso, pela infantil já passou, né? Está geralmente na fase adulta, mas a gente ainda não vivenciou a fase da terceira idade. E você trabalhando incorporado com um preto velho, você terá um vislumbre do que é essa terceira idade. Isso também é uma coisa muito fascinante sobre essa fase incorporativa da corrente de preto velho. Como se vê, toda gira, tem o seu encantamento, tem o seu aprendizado e tem a sua utilidade. Fique conosco no Umbanda Brasilidade. Brevemente outro vídeo sobre outro assunto que as pessoas vão solicitando e nós vamos tentando atender na medida do possível e tentando ser o mais breve e objetivo também possível. Saúde, paz e prosperidade e até o próximo